Boa tarde a todos e todas. Hoje nós estamos aqui novamente para mais uma apresentação do ciclo de palestras. Então, hoje nós temos conosco, que vai apresentar o seu trabalho, Amanda Braga Figueiredo. Então, eu vou apresentar um pouco a Amanda para vocês, antes dela começar a apresentação. Então, a Amanda, ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. E eu vou pedir para o pessoal desligar os microfones, se possível. Obrigada. Então, a Amanda, ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. Depois, ela fez mestrado e doutorado, na área do sistema purinérgico. Depois, ela também fez um pós-doutorado, de 2016 a 2018, também na Universidade Federal de Ouro Preto. Também durante o doutorado, ela fez um doutorado de sanduíche na Universidade de Coimbra, em Portugal, com supervisão do professor Rodrigo Cunha e professora Tereza Gonçalves, E agora, então, atualmente, a Amanda, ela é pós-doc do grupo de imuno-oncologia translacional do Centro Internacional de Pesquisa C. Camargo, em São Paulo. E a grande área da Amanda é a imunologia, então ela tem excelentes resultados publicados, E toda a trajetória dela, que a gente falou um pouco, no mestrado, doutorado e no pós-doc também na via purinérgica. Então, nós queremos agradecer por ter aceito o convite para vir aqui hoje falar do teu trabalho para nós. E hoje o título da apresentação da Amanda vai ser Sinalização purinérgica na infecção de células dendríticas por leishmania. Então, Amanda, te passo a palavra. Obrigada, Rosa. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, nessa pandemia. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite para apresentar esse trabalho. Eu confesso que, inicialmente, eu fiquei um pouco surpresa, porque já tem 2 anos, que eu não estou diretamente na área de purinas. Eu saí do laboratório do Luiz em 2018, mas, assim, foi super legal, foi muito interessante poder voltar com esses dados, revisitar esses dados. A última vez que eu tinha apresentado foi justamente no Congresso de Purinas, de 2018. Então, foi muito bom poder voltar neles e vai ser um prazer apresentar para vocês hoje. Eu falei, que já tem 2 anos que eu não estou diretamente, mas a verdade é que a gente, de fato, não abandona a sinalização purinérgica. Espero poder voltar em breve, porque a gente já está tentando olhar alguma coisa de CD39, CD73, no meu projeto já daqui, de São Paulo, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Então, como a Rosa disse, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre sinalização purinérgica na infecção de células dendríticas por leishmania. Esse trabalho, então, ele... Opa! Deixa eu só voltar no primeiro. Pronto, que estava no último slide. Desculpa. Então, voltando, como eu disse para vocês, não é minha área atual, mas esse trabalho foi desenvolvido ao longo assim, de pouco mais de 10 anos no laboratório do Luiz Carlos, no laboratório de imunoparasitologia da UFOP. O Luiz, então, ele foi meu orientador de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, ainda um pouco de pós-doc, ainda fiz 2 anos de pós-doc com ele. Então, uma pena que ele não pôde participar hoje, ele está de férias, mas aprendi demais com ele e serei eternamente grata por isso. Como a Rosa adiantou também, uma parte desse trabalho foi desenvolvido na Universidade de Coimbra, sob a orientação do Rodrigo e da Tereza, onde eu fiz meu doutorado de sanduíche. Então, uma parte desse trabalho foi desenvolvido lá. Começando, então, diretamente no tema da apresentação, as leishmanias são parasitos, são protozoários intracelulares obrigatórios, e elas se apresentam sob 2 formas. As formas promastigotas são formas alongadas e possuem esse flagelo aparente. Essas formas, então, elas existem no seu hospedeiro invertebrado,
que é o inseto vetor, o flebotomínio. Durante o repasso sanguíneo, as fêmeas desses insetos podem transmitir esses parasitas para os hospedeiros vertebrados, incluindo o homem. Já no hospedeiro vertebrado, essas formas elas se hospedam em células do sistema fagocitário mononuclear, especialmente macrófagos. E nessas células, elas se transformam em formas amastigotas, que são umas formas mais ovaladas, sem flagelo aparente, que são formas replicativas desse parasito. Já a leishmaniose, por si só, na verdade, é um grupo de doenças que apresentam um amplo espectro de manifestações clínicas. Essas manifestações elas vão depender tanto da espécie do hospedeiro, da espécie do parasito, quanto de características genéticas do hospedeiro. Então, elas podem se manifestar sob a forma de leishmaniose cutânea, leishmaniose visceral. E dentro do grupo de leishmanioses cutâneas, a gente tem a leishmaniose difusa, que é causada pela espécie Leishmania amazonensis, principalmente. E aí vocês vão ver que Leishmania amazonensis é justamente a espécie foco desse trabalho que eu vou apresentar para vocês. A leishmaniose difusa, então, ela é caracterizada por uma série de lesões no hospedeiro. Essas lesões são difusas, ricas em parasitos não ulcerados. E uma característica importante que a gente tem, especificamente dessa forma da doença, na leishmaniose difusa, é que a gente observa uma resposta imune anérgica. Ou seja, a gente tem uma deficiência de uma resposta imune efetora, especialmente mediada por antígenos T, antígenos específicos. E não tem nenhuma forma de tratamento conhecida até então que seja de fato eficaz para essa doença. Para mostrar para vocês rapidinho como que a sinalização purinética chegou no laboratório, né, no laboratório do Luiz, no começo dos anos 2000, com uma colaboração da Juliana Fieto, da Universidade de Viçosa. Nesse momento, já haviam saído alguns trabalhos que mostravam que diversos parasitos, inclusive Leishmania, possuem atividade ectonucleotidásica. A maioria desses trabalhos chefiados, né, no laboratório do Zé Roberto. E então a Tatiane Maioli, nesse momento, resolveu avaliar algumas espécies de Leishmania e como que a atividade ectonucleotidásica delas podia estar envolvida no desenvolvimento da lesão. Então, esse trabalho, que foi publicado em 2004, a Tati ela comparou infecções por Leishmania amazonensis, que a gente vê a lesão, né, desenvolvida em modelo murino, aqui nessa linha, com as bolinhas vazias. Então, é uma lesão que não se resolve, né, e que cresce, ao passo que nesse mesmo camundongo, uma outra espécie de Leishmania, Leishmania brasiliensis, consegue gerar uma lesão que cura espontaneamente. Então, a gente consegue observar aqui que Leishmania amazonensis seria mais virulenta nesse modelo. Quando a Tati foi avaliar a atividade ectonucleotidásica dessa espécie de parasito, ela observou que tanto a atividade de hidrólise de ATP quanto de AMP são bem maiores na Leishmania amazonensis quando comparada com a Leishmania brasiliensis, mostrando, então, que a atividade ectonucleotidásica poderia, de fato, se apresentar como fator de virulência desse parasito. Um pouco mais para frente, o Eduardo, no seu trabalho de doutorado, ele continuou nessa linha e destrinchou mais, né, esses mecanismos de virulência, comparando diferentes espécies de Leishmania. Nesse momento, eu já era aluna de iniciação científica no laboratório, então já participei desse trabalho. E aí, nesse trabalho, então, o Eduardo continuou nessa linha de comparar diferentes espécies de Leishmania, mantendo a Leishmania amazonensis aqui no triângulo, a Leishmania brasiliensis, mostrado pelos círculos, e acrescentou a Leishmania maja, aqui mostrado pelos quadrados. Aqui a gente tem o mesmo modelo que a Tatiane tinha usado, que é de camundongo C57 Black 6, e confirma que, de fato, a Leishmania amazonensis consegue provocar lesões bem maiores e que não se resolvem num camundongo que consegue controlar infecções por outras espécies. Mais uma vez, o Eduardo confirmou que a atividade tanto de ATP, mas também de ADP e AMP é maior
quando a gente avalia, né, Leishmania amazonensis, metacíclicas de Leishmania amazonensis, confirmando mais uma vez que seria um fator de virulência. O Eduardo destrinchou um pouco mais, avaliando também, fazendo análises histológicas para poder entender melhor, né, como que se dava essa doença, essa infecção. Ele fez modulações nas vias de purinas, ou inibindo a hidrólise de adenosina, ou adicionando adenosina ao meio para interferir, né, com essas vias de purinas, e ele conseguiu, de fato, confirmar essa associação da atividade ectonucleotidásica do parasito com a virulência dele, destacando mais uma vez a Leishmania amazonensis nesse contexto. Ainda na iniciação científica, a gente teve a oportunidade de avaliar o papel da Leishmania e da sua atividade ectonucleotidásica na resposta de células dendríticas. Eu tinha adiantado já, né, que os macrófagos são as principais células hospedeiras para esse parasito, mas outras células do sistema imune também podem ser infectadas, como neutrófilos e células dendríticas. E células dendríticas se destacam nesse contexto porque são células essenciais para a montagem de uma resposta adquirida, essencial no controle da infecção por Leishmania. Essas células, então, elas conseguem direcionar a diferenciação de linfócitos do tipo TH1, do subtipo TH1, e são justamente esses linfócitos que conseguem contribuir para o controle da infecção. Então, sabendo disso, a gente tentou avaliar como que a Leishmania poderia interferir com a resposta dessas células dendríticas. Naquele momento, e hoje muitos trabalhos já descreveram várias maneiras que Leishmanias conseguem interferir na resposta de células dendríticas. Esse efeito sobre a célula dendrítica vai depender da espécie do parasito, se é Leishmania amazonensis, brasiliensis, major, ou Leishmania donovani, que é a causadora da leishmaniose visceral. Vai depender também da forma evolutiva desse parasito, se são metacíclicas, se são mastigotas, se são outras formas flageladas. Mas, de maneira geral, essas espécies de parasitos conseguem interferir com a ativação de células dendríticas, ou diminuindo ou aumentando a expressão de moléculas apresentadoras de antígenos, como o MHC, e também de moléculas coestimuladoras, como CD40, CD80 e CD86. A Leishmania também é capaz de interferir com a produção de citocinas por células dendríticas, especialmente aumentando a produção de IL-10 e diminuindo a produção de IL-12. Lembrando que IL-10 é uma citocina com um papel mais imunossupressor, e IL-12 é uma citocina importante para o controle da infecção, em contrapartida. Além disso, a Leishmania também é capaz de interferir com a produção de quimiocinas e a expressão de receptores de quimiocinas nessas células dendríticas. E, além disso, a Leishmania também é capaz de interferir com diversas vias de sinalização intracelulares nessa célula dendrítica. Os mecanismos ainda não são completamente conhecidos. Vários trabalhos apontam para algumas possibilidades, mas ainda tem muito para ser explorado nesse sentido. A citocina IL-10, como eu disse para vocês, é uma citocina de inibição do sistema imune. Ela já tinha sido mostrado como um mecanismo de evasão utilizado pelo parasito, já que inibindo o sistema imune, ele consegue permanecer no hospedeiro vertebrado, incluindo o homem. Mas o papel da IL-10 foi muito bem descrito para espécies de Leishmania, como Leishmania major, Leishmania brasiliensis, por exemplo. Esse mecanismo de evasão não foi bem demonstrado, ou foi até refutado quando a gente trata de Leishmania amazonensis, que é justamente aquela forma mais virulenta do parasito. Então, um dos nossos objetivos era justamente tentar entender o que essa espécie de Leishmania tinha de diferente e como ela interferia com a resposta dessas células dendríticas. Então, chegamos à via de purinas e de que maneira a sinalização purinérgica poderia, né, atuar como mecanismo de evasão. Para esse trabalho, assim, praticamente todo esse trabalho, a gente utilizou células dendríticas derivadas de medula óssea, de camundongo C57 Black 6, que é justamente aquele modelo que foi utilizado nos dois trabalhos que eu
mostrei anteriormente, da Tatiane Maioli e do Eduardo. Utilizando células dendríticas, então, desses camundongos, a gente infectou com leishmania amazonensis nesse caso. Praticamente todo o trabalho, a gente utilizou formas metacíclicas, que são as formas infecciosas desses parasitos. Então, nesse primeiro gráfico que eu mostro para vocês, é a expressão de MHC2 e CD86 nas células dendríticas infectadas. Aqui na barra branca, a gente tem as células dendríticas não infectadas e na barra preta, as células dendríticas infectadas. MHC e CD86, então, são marcadores de ativação de células dendríticas. E o que a gente conseguiu observar é que a leishmania é capaz de inibir a ativação dessas células dendríticas. Então, de alguma forma, ela estava prejudicando a montagem de uma resposta imune protetora. Para tentar entender qual o mecanismo que ela utilizava para evadir dessa resposta imune, a gente apostava na atividade ectonucleotidásica da leishmania, porém, nossa hipótese não foi bem confirmada. Para tentar avaliar isso, o que a gente fez foi tratar o parasito com suramina para inibir a atividade de NTPDase. Esses parasitos foram lavados antes de entrar em contato com a célula dendrítica, ou seja, só a atividade do parasito que estava inibida com esse tratamento. E a gente não tinha nenhuma alteração no estado de ativação das células dendríticas, ou seja, o efeito de inibição não foi revertido. Porém, quando a gente adicionava suramina ao meio, ou seja, a suramina entrava em contato não só com a leishmania, mas também com a célula dendrítica, a gente viu que numa concentração de 200 micromolar, essa suramina era capaz de reverter essa inibição da célula dendrítica, tornando ela, então, mais capaz e mais efetora. A gente sabia que não era um efeito direto da droga por si só, não era um efeito direto da suramina, porque ela sozinha, na ausência de infecção, não alterava o estado de ativação das células dendríticas. Então, de alguma forma, a suramina estava agindo na célula infectada especificamente. Então, o que a gente foi fazer é avaliar a expressão de ectonucleotidases nessa célula dendrítica infectada. Então, a gente avaliou a expressão tanto de CD39, que é a NTPDase, quanto de CD73, que é a 5' nucleotidase. E a gente viu que na célula dendrítica infectada, mostrada aqui em preto, a gente tem um aumento da expressão dessas duas enzimas. Então, a gente concluiu que a suramina estava, de fato, agindo sobre essas enzimas expressas na célula dendrítica e, assim, conseguindo reverter o efeito de inibição provocado pela leishmania. Eu não vou tentar destrinchar para vocês a via de purinas, todos os componentes dessa via, que eu acho que seria um pouco redundante, mas, enfim, o que é importante aqui é que a gente sabe que não só células dendríticas, mas outras células do sistema imune expressam praticamente todos os componentes da via de sinalização purinética, incluindo receptores para ATP, tanto P2X quanto receptores P2Y. Essas células expressam também as ectonucleotidases, então tanto CD39 quanto CD73, e expressam ainda os receptores de adenosina do tipo P1. Ou seja, essas células são mesmo susceptíveis às concentrações de purinas no meio extracelular. O que é importante chamar a atenção aqui, especificamente sobre resposta imune, é a dicotomia entre o papel do ATP e da adenosina. Então, a gente sabe que o ATP, ao agir sobre os receptores do tipo P2, tanto P2X quanto P2Y, possuem uma atividade inflamatória, principalmente de ativação do sistema imune e das próprias células dendríticas também. Por outro lado, a adenosina, produto da hidrólise pelas ectonucleotidases, já tem um papel anti-inflamatório e de supressão da resposta imune. Ou seja, se a leishmania era capaz de aumentar a expressão das enzimas e aumentar a produção de adenosina, de alguma forma ela estava contribuindo para a supressão da resposta imune e isso poderia ser utilizado como mecanismo de evasão. Para tentar reforçar isso, a gente também avaliou, né, as outras espécies de leishmania.
Leishmania brasiliensis e Leishmania major, apesar delas também serem capazes de inibir a expressão de MHC-CD86, era por um mecanismo dependente de IL-10 e não das enzimas ou de purinas. Já a Leishmania amazonensis, além de inibir a expressão de MHC e CD86, como eu já tinha mostrado para vocês, era também capaz de manter baixa a expressão de CD40, que é um outro marcador importante para a ativação do sistema imune. Então, mais uma vez, ela se mostrando mais virulenta, pensando em sistema imune. Eu já tinha mostrado para vocês, né, que o tratamento com suramina era capaz de reverter a inibição dessas células dendríticas, e nós avançamos ao avaliar o papel dos receptores de adenosina. Então, essas mesmas células foram infectadas na presença tanto de ZM, 241385, que é um antagonista do receptor A2A, e também na presença de MRS 1754, que é um antagonista do receptor A2B. E o que a gente viu é que o tratamento com MRS, ou seja, o bloqueio do receptor A2B, também era capaz de reverter a inibição da célula dendrítica. Ou seja, eles estavam conseguindo voltar, né, a expressão de MHC e CD86 aos níveis normais. Então, a célula dendrítica voltava a ser capaz de ser ativada. Por outro lado, o bloqueio do receptor A2A não se mostrou muito eficiente, somente em concentrações muito altas, de 50 micromolar. Então, a gente acreditava que aqui era um efeito inespecífico e não diretamente pelo bloqueio do receptor A2A. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês, não mais numa ordem cronológica, os experimentos, porque, na verdade, esses experimentos foram feitos mais recentemente, mas vou mostrar numa ordem mais biológica, que eu acreditei que faria mais sentido na apresentação. Então, sabendo, né, que o receptor A2B parecia ter algum papel na inibição de células dendríticas por leishmania, a gente foi avaliar a expressão desses receptores em células dendríticas infectadas. Então, grande parte desse trabalho foi desenvolvido justamente no laboratório do Rodrigo Cunha, lá em Coimbra, sob a colaboração dele. Então, mais uma vez, nós utilizamos células dendríticas derivadas de medula óssea, de Camundongo 57 Block 6, e essas células foram infectadas com promastigotas metacíclicas, especialmente de Leishmania amazonensis. Depois de alguns tempos de infecção, a partir de 30 minutos de infecção, a gente avaliou a expressão dos receptores de adenosina por RT, que é PCR, Western blotting ou microscopia de fluorescência. Então, nossos primeiros resultados dizem respeito da quantidade de RNA mensageiro e de proteína total para o receptor A2B. E o que a gente mostra é que a infecção por Leishmania amazonensis não era capaz de aumentar a quantidade de RNA mensageiro para o receptor A2B. Da mesma forma, a infecção também não era capaz de alterar a quantidade total do receptor em nível proteico, aqui avaliado por Western blotting. Então, a quantidade do receptor era a mesma, tanto em células dendríticas não infectadas, quanto em células dendríticas infectadas, independente do tempo de infecção. Porém, quando a gente foi avaliar a expressão desse receptor por microscopia de fluorescência, o que a gente viu é que em células infectadas, parecia que esses receptores estavam agrupados na membrana, como se eles formassem clusters. E esses clusters, eles estavam presentes especialmente na célula infectada. O mesmo não era observado na célula que não estava infectada pelo parasito. Esse efeito é exclusivo para o receptor A2B, ao passo que a expressão do receptor A2A não altera na célula dendrítica infectada, e nem do receptor A1 e nem do receptor A3. Então, investigando, né, melhor esse recrutamento do receptor A2B nas células dendríticas infectadas, a gente utilizou outras estratégias de análise. Então, uma delas, por essa fotografia, né, em escala térmica, mostrando que essas duas células infectadas, de fato, parecem ter clusters do receptor mais na superfície,
E, da mesma forma, a gente observa nesse gráfico abaixo, mostrando que a gente tem picos, né, de expressão justamente na superfície das células infectadas, mostradas aqui em 1 e 2. O mesmo a gente não observa na célula 3, que era uma célula não infectada pelo parasito. Mostrando em outras imagens, mas mais uma vez o mesmo efeito, a célula dendrítica infectada, então a gente tem clústeres desse receptor na membrana, mostrados por esses picos de expressão nesse gráfico abaixo. Já na célula não infectada, a gente não observa a formação desses clústeres. Então, o que a gente mostra aqui é que o que a leishmania parece fazer é mudar a distribuição espacial do receptor A2B na superfície de células dendríticas infectadas. Para caracterizar melhor esses clústeres e tentar entender o que mais poderia estar associado nessas regiões, a gente avaliou outras proteínas, né, nas células dendríticas infectadas, a gente avaliou outros marcadores também. E o que a gente viu é que na célula infectada, mostrada aqui na seta, a gente tem, de fato, a clusterização do receptor A2B, e que esse receptor se colocaliza tanto com os lipid rafts, aqui mostrado em amarelo, quanto com caveolina, aqui mostrado em azul. Então, sugerindo que esses clústeres do receptor A2B, na verdade, estavam localizados nesses microdomínios de membrana, que são esses lipid rafts enriquecidos em caveolina 1. Então, aqui na figura de sobreposição, a gente consegue observar que, de fato, esses 3 marcadores estão sobrepostos. Avaliando ainda outros componentes, né, da sinalização purinética nesses clústeres, a gente observa que o receptor A2A não clusteriza e não colocaliza com o receptor A2B, então mostrando que, de fato, é um efeito específico para o receptor A2B. Mas, por outro lado, as ectonucleotidases, tanto CD39 quanto CD73, também pareciam ser expressas na membrana da célula dendrítica infectada e colocalizando com o receptor A2B. Então, esse dado aqui confirma aquele dado que eu mostrei para vocês anteriormente, que a gente avaliou por citometria de fluxo, mostrando que, de fato, células dendríticas infectadas por Leishmania amazonensis aumentam a expressão das ectonucleotidases. Para tentar confirmar melhor esse mecanismo, né, de formação dos microdomínios, o que a gente fez foi tratar as células dendríticas infectadas com ciclodextrina. O que a ciclodextrina faz é desfazer esses microdomínios de membrana, então, na verdade, elas rompem esses lipid rafts. E o que a gente observa é que as células tratadas com a ciclodextrina, a gente não tem a formação dos rafts, isso já era de se esperar, né? É um efeito esperado para ele. Mas, assim como não tem a formação dos lipid rafts, a gente não tem a clusterização do receptor A2B, mostrando que, de fato, a clusterização desse receptor era dependente da formação desses microdomínios de membrana. Quando a ciclodextrina era complexada com colesterol antes de ser adicionada à cultura de célula dendrítica, a leishmania voltava a ser capaz de estimular o recrutamento do receptor A2B. Então, a gente mostra que, de fato, o receptor A2B, ele clusteriza na membrana de células dendríticas infectadas e que ele se localiza nesses microdomínios, os lipid rafts, enriquecidos em caveolina, como eu mostrei para vocês na figura anterior. Para associar a clusterização desse receptor A2B com a função dele na célula dendrítica infectada, a gente avaliou algumas funções, né, dessa célula dendrítica infectada. Inicialmente, a produção de AMP cíclico, mostrado aqui no primeiro gráfico, e a expressão de CD40 e L12, que seriam marcadores de ativação da célula dendrítica. Então, o que a gente observa inicialmente é que a leishmania é, de fato, capaz de aumentar os níveis de AMP cíclico. E aqui a gente sabe que o AMP cíclico é um mensageiro que pode ser acumulado após a ativação do receptor A2B. Como mostrado anteriormente também, confirmando,
a leishmania diminui a expressão de CD40 e bloqueia a produção de L12, mostrando que, de fato, a célula dendrítica está inibida. Quando o receptor A2B é bloqueado com MRS 1754, a gente tem uma reversão desses efeitos. Então, a gente tem uma diminuição da produção de MP cíclico, um aumento da expressão de CD40 e a reversão da produção de L12. Para associar a clusterização, né, do receptor a essa função, quando os IPGRAFT são rompidos com o tratamento com metilciclodextrina, a célula dendrítica deixa de ser capaz de produzir a MP cíclico, volta a ser capaz de expressar CD40 e produzir IL-12, assim como observado no tratamento com MRS. Então, associando a ativação do receptor, né, do receptor A2B, com a indução da clusterização e da formação desses microdomínios de membrana. Mais uma vez, quando a ciclodextrina era pré-complexada com o colesterol, a gente perdia todos esses efeitos e a leishmania voltava a ser capaz de estimular a produção de MP cíclico e de inibir a célula dendrítica. Para tentar entender qual era a molécula na leishmania que estava induzindo essa clusterização do receptor A2B e a ativação do receptor A2B, a gente apostou, né, em algumas possibilidades. Eu não mostrei os resultados para vocês aqui, mas eu já adianto que só a leishmania amazonensis é capaz de induzir a clusterização do receptor A2B. Leishmania brasiliensis e leishmania major, que são aquelas formas menos virulentas, não induzem a clusterização do receptor. Além disso, esse efeito também era específico de promastigotas metacíclicas, que é a forma infecciosa desse parasito. As formas amastigotas ou promastigotas de fase logarítmica não induziam a clusterização do receptor. E uma molécula que é diferencialmente expressa nessas formas é justamente o LPG. Então, LPG é um lipofosfoglicano, é um glicoconjugado abundante na superfície de promastigotas de leishmania, isso já tinha sido bem caracterizado. E, como eu disse, a composição dele, a quantidade do LPG, altera entre as espécies de leishmania e também entre as formas evolutivas desse parasito. Então, por exemplo, o LPG da promastigota metacíclica de leishmania amazonensis era diferente das outras formas desse parasito. Então, a gente apostou que essa poderia ser uma molécula que estaria relacionada com o recrutamento do receptor A2B. Para tentar mostrar isso, a gente utilizou um anticorpo específico para o LPG. Então, a gente incubou o parasito com esse anticorpo antes da infecção. Então, o LPG foi bloqueado. E nessa condição, né, de bloqueio do LPG, a leishmania deixou de ser capaz de induzir a clusterização do receptor A2B, como mostrado aqui nessa imagem. Então, a célula infectada não mais clusterizava o receptor na sua superfície. Mais uma vez, mostrando que a clusterização do receptor, de fato, estava associada com a sua função. Células dendríticas infectadas com leishmania na presença, né, do anti-LPG, do anticorpo bloqueador do LPG, perdiam a capacidade de aumentar a produção de MP cíclico e de inibir a célula dendrítica, aqui mostrado, né, pela expressão de CD40 e produção de L12. Recentemente, né, em 2020, tem poucos meses, 2 trabalhos mostraram, já estão mostrando, né, a formação de complexos purinérgicos na superfície celular. Então, esse primeiro trabalho é um trabalho do Robson, e eles mostraram que a ativação do receptor P2X7 aumenta a expressão de CD39 na superfície de células estimuladas com ATP e LPS, e mostrando, então, que, de alguma forma, a gente tinha uma clusterização de componentes purinérgicos em lipid rafts, assim como nós mostramos para o receptor A2B. Outro trabalho do grupo do Tavassoli
mostrou que a hipóxia também é capaz de formar complexos multienzimáticos de enzimas purinérgicas, né, da sinalização purinérgica. Então, mostrando justamente esses clusters de componentes purinérgicos, né? Aqui são 2 enzimas que se colocalizam em células submetidas à hipóxia. Então, mostrando que, na verdade, esses complexos purinérgicos, de fato, podem estar presentes e em mais de um contexto fisiológico, né, ou patológico. Seguindo, então, mostrando que as leishmanias são capazes de estimular o recrutamento do receptor 2B, são capazes de ativar o receptor 2B na célula dendrítica, e que isso estava relacionado com a inibição da resposta dessas células, a gente foi avaliar quais eram as vias de sinalização intracelulares participando, né, nesse contexto. Então, mais uma vez, foram utilizadas células dendríticas derivadas de medula óssea, que foram infectadas com promastigotas metacíclicas de Leishmania amazonensis. E a gente fez diversas avaliações, por exemplo, acúmulo de cálcio intracelular, dosagem de AMP cíclico, mais uma vez, ativação de proteínas fosforiladas e avaliação de produção de citocinas. Voltando, então, para o AMP cíclico, na verdade, esse experimento foi feito antes daqueles, né, de expressão do receptor, que eu mostrei, se a gente for pensar numa ordem cronológica, mas mais uma vez, reforçando que células dendríticas infectadas com leishmania, que é mostrado pelos círculos pretos, aumentam a produção de AMP cíclico, já nos momentos iniciais da infecção, já a partir de 15 minutos. O bloqueio do receptor A2B com MRS reverte esse aumento da produção de AMP cíclico, mostrando que ela é de fato dependente do receptor A2B. Mais uma vez, células infectadas diminuem a expressão de CD40. Essa diminuição é revertida pelo tratamento com MRS, mas também revertida pela inibição da adenilato ciclase. Aqui a gente utilizou o inibidor SQ. Lembrando que a adenilato ciclase é justamente a enzima que leva à produção de AMP cíclico. A inibição da adenilato ciclase também foi capaz de reverter a produção de L12, né, pela célula dendrítica infectada, mostrando que essa célula voltava a ser ativada, né? Então, nesse processo de inibição da célula dendrítica, a gente tinha a participação do receptor A2B e da adenilato ciclase, que era produtora de AMP cíclico. Tentando avaliar as outras possibilidades, a gente avaliou também o papel da fosfolipase C. A gente avaliou, né, a quantidade de cálcio intracelular, mostrados aqui nesses 2 gráficos. Então, aqui na linha preta, nessa linha mais escura, a gente tem o acúmulo de cálcio intracelular na célula infectada, e aqui nessa linha mais clarinha, em cinza, na célula não infectada. A gente observa que a leishmania é capaz de aumentar, de levar ao acúmulo de cálcio intracelular, mas o bloqueio do receptor A2B não revertia esse processo. Então, o acúmulo de cálcio é independente do receptor A2B. A gente também avaliou, né, o papel da fosfolipase C, que estaria associada nessa via, utilizando a estaurosporina, que é justamente o inibidor da fosfolipase, e o tratamento com estaurosporina não era capaz de reverter a inibição da célula dendrítica. Então, a leishmania mantinha a sua capacidade de inibir a célula dendrítica, mostrado pela expressão de CD40 e pela produção de L12. E aqui lembrando que L10 não tem nenhuma participação nessa inibição dependente do receptor A2B. A produção de L10 é sempre a mesma, independente dos tratamentos. Confirmando, então, que o receptor A2B agia sobre uma via dependente de AMP cíclico e tentando destrinchar melhor, né, essa via de sinalização, a gente tinha 2 possibilidades. Então, o AMP cíclico pode ativar tanto o PKA quanto o PI3K. Então, a gente foi avaliar o papel dessas 2 quinases, né? A gente utilizou 2 drogas, a KT5720, que é um inibidor de PKA, e o LY, que é um inibidor de PI3K.
E o que a gente mostrou é que somente o bloqueio de PI3K era capaz de reverter a inibição da célula dendrítica provocada por leishmania, né, pela Leishmania amazonensis, e que a gente já tinha mostrado anteriormente que era dependente da ativação do receptor A2B. A inibição, né, da fosforilação de pKa pela KT não tinha nenhum efeito sobre a inibição da célula dendrítica. Avançando um pouco mais nessa via, se sabe que a ativação de PI3K pode levar à fosforilação de ERK, que é uma MAP quinase, e a gente queria saber se essa MAP quinase também está envolvida nessa via de sinalização ativada, né, a partir do receptor A2B, em células dendríticas infectadas. Então, primeiro, a gente avaliou a fosforilação de ERK. Aqui nos círculos vazios, a gente tem a célula dendrítica não infectada. Nos círculos preenchidos, a gente tem a célula dendrítica infectada por Leishmania amazonensis. E a gente observa que a Leishmania é capaz de estimular a fosforilação de ERK. Aqui mostrado pela intensidade de fluorescência, né? Só uma forma numérica de representar o mesmo gráfico, uma outra forma. Aqui mostrando especificamente 1 hora após a infecção. Então, de fato, a célula infectada tem maior fosforilação de ERK e a fosforilação de ERK é bloqueada na presença de MRS 1754. Então, a fosforilação de ERK é dependente do receptor A2B. Para avaliar, então, se a inibição da célula dendrítica era dependente da fosforilação de ERK, então a gente inibiu as células dendríticas com o U0126, que é um inibidor da fosforilação de ERK, e ele também foi capaz de reverter a inibição da célula dendrítica. Então, a gente volta a ter o aumento, né, da expressão de CD40, assim como na célula não infectada, e a produção de IL-12 também. Mais uma vez, nenhuma alteração em relação a IL-10. Então, para tentar confirmar se realmente era uma via direta, né, e não só proteínas agindo de forma paralela, a gente avaliou se os outros inibidores que a gente utilizou anteriormente também interferiam com a fosforilação de ERK. E a gente viu que não só o bloqueio do receptor A2B, mas também a inibição da adenilato ciclase e a inibição da fosforilação de PI3K também eram capazes de inibir a fosforilação de ERK. Então, com isso, a gente sugeriu uma via direta de ativação do receptor A2B pela Leishmania amazonensis, ativando, então, primeiro o receptor A2B, que estimularia a adenilato ciclase. A adenilato ciclase, então, estimularia a produção de AMP cíclico, que levaria à ativação de PI3K e, por fim, a fosforilação de ERK. E que toda essa via participaria da inibição de células dendríticas na célula infectada. Então, todos esses experimentos, né, que eu mostrei anteriormente, foram feitos in vitro, então foram feitos em cultura. Então, nessa parte, a partir de agora, né, a gente foi tentar avaliar um pouco a função do receptor A2B em vivo, ou seja, durante a infecção dos camundongos com Leishmania amazonensis. Então, os mesmos camundongos que a gente utilizou em todo o trabalho, C57 Black 6, ele foi infectado com promastigotas metacíclicas de Leishmania amazonensis na ausência ou presença do PSB 1115. Então, o PSB também é um antagonista do receptor A2B. Aqui, a gente utilizou o PSB no lugar do MRS, porque o PSB é hidrossolúvel e o MRS não. Então, para usar o MRS, a gente teria que usar concentrações de DMSO muito altas, o que inviabilizaria, né, a utilização em vivo. Por isso, a gente resolveu substituir pelo PSB 1115. Então, os animais foram infectados na presença do antagonista. Depois de um dia, a gente avaliou a ativação das células dendríticas e ao longo de 12 semanas, a gente avaliou o desenvolvimento de lesão nesses camundongos, o parasitismo tecidual e a produção de citocinas. Então, avaliando inicialmente o estado de ativação de células dendríticas,
Aqui a gente está avaliando células dendríticas presentes na orelha do camundongo. Então, foram células dendríticas infectadas em vivo. Orelha, então, foi o local, né, do inóculo com o parasito. Nesse primeiro gráfico, então, a gente tem os animais que foram tratados com veículo, que foi PBS, os animais que foram tratados com antagonista do receptor A2B, o PSB, mas na ausência da infecção, os animais que foram infectados com leishmania e os animais que foram infectados com leishmania na presença do bloqueador do A2B. E nesse gráfico, a gente avalia a expressão de CD40 nas células dendríticas. CD11C é um marcador específico de célula dendrítica. E o que a gente observa é que naqueles animais que foram infectados com leishmania na presença do bloqueador do receptor A2B, a gente tem um aumento da expressão de CD40. Então, mostrando que essas células, de fato, estavam mais ativadas. Quando a gente avalia todos os animais, né, uma representação numérica do gráfico acima, a gente observa que, de fato, camundongos infectados com leishmania na presença do antagonista possuem uma maior expressão do CD40, mostrando que esse receptor também era ativado em vivo e também prejudicava a ativação dessas células dendríticas. Para avaliar, então, o papel do receptor A2B ao longo da infecção por leishmania e no desenvolvimento da lesão por esse parasito, a gente tem aqui um gráfico de desenvolvimento da lesão em animais que foram infectados com leishmania amazonensis, aqui mostrados em preto, sem nenhum tratamento, e aqueles animais que foram infectados com leishmania amazonensis na presença do antagonista do A2B. E a gente observa que o tratamento com o antagonista é capaz de diminuir o tamanho da lesão de forma significativa, e esse controle, né, da lesão, ele permanece ao longo do tempo. Os animais foram eutanasiados, então, com 12 semanas, porque o grupo controle, a gente já tinha lesões que começavam a ulcerar, então os animais foram eutanasiados e, por isso, a gente não acompanhou por mais tempo. Quando a gente avalia a quantidade de parasitos presentes na orelha, no local da infecção, a gente observa que o tratamento com o antagonista também é capaz de diminuir a quantidade de parasitos presente no tecido, quase que em 2 logs. Então, é uma redução bastante significativa. E, além disso, o bloqueio do receptor A2B também aumentou a produção de interferon gama. Interferon gama é uma citocina essencial na ativação, né, de linfócitos TH1, ativação de macrófagos, e essa citocina é muito importante no controle da infecção por leishmania. Então, com o bloqueio do receptor A2B, esses camundongos ficavam mais capazes de controlar a infecção por leishmania. Em vivo, a gente também não observou nenhuma participação da citocina IL-10, nem na infecção pela leishmania, nem no bloqueio do receptor A2B. Já para finalizar, a gente também avaliou se essa célula dendrítica infectada in vitro, na presença do MRS 1754, de alguma forma poderia contribuir para o controle da infecção. Então, o que a gente fez aqui? Os animais, eles foram infectados com leishmania no dia 0, sem tratamento nenhum. A gente acompanhou o desenvolvimento da lesão. Quando a lesão se estabeleceu, já com 6 semanas de infecção, esses animais foram tratados. Então, eles foram tratados com 3 diferentes tratamentos, né? A gente utilizou 3 tratamentos. Aqueles animais que receberam só células dendríticas diferenciadas in vitro, no mesmo protocolo que a gente utilizou em todos os outros experimentos. Animais que receberam células dendríticas infectadas in vitro, aqui em azul, e animais que receberam células dendríticas que foram infectadas in vitro na presença do MRS 1754, que é o antagonista do receptor A2B. Lembrando, então, que essa célula dendrítica infectada na presença do MRS 1754 é uma célula dendrítica que está mais ativada, como já mostrei anteriormente para vocês. E se é uma célula dendrítica que está mais ativada
E se célula dendrítica é tão importante para o controle da infecção por leishmania, a gente acreditava que ela, de alguma forma, poderia contribuir, né, para o controle da infecção. O que, de fato, aconteceu. Então, essas células dendríticas infectadas na presença de MRS, quando administradas no camundongo, já com lesão estabelecida, conseguiram controlar o desenvolvimento da lesão para níveis assim, significativamente menores. Esses animais foram acompanhados por até 14 semanas, mais uma vez, porque os grupos controles começaram a desenvolver lesões ulceradas e aí a gente teve que eutanasiar esses animais. Mas se a gente acompanha só esse grupo por mais tempo, a lesão se mantém estável e não aumenta mais. Lembrando que foi uma única dose, né, de tratamento, foi uma única administração de células dendríticas. Assim como esses animais foram capazes de controlar o desenvolvimento de lesão, o parasitismo tecidual, ou seja, a quantidade de parasitos na lesão, também foi significativamente menor nesses grupos, então, que foram tratados, né, com célula dendrítica na presença de MRS. A produção de interferon gama pelas células estimuladas também foi aumentada nesse grupo, mostrando, então, que esses animais também estavam mais capazes de controlar a infecção por leishmania amazonensis. Então, já para finalizar e tentar trazer para vocês, né, a mensagem principal desse trabalho, de uma forma mais resumida, o que a gente observa é que em células dendríticas, a gente tem a expressão, né, do receptor A2A e do receptor A2B, de uma forma intracelular, mas que a infecção por leishmania amazonensis é capaz de formar esses clusters do receptor A2B na superfície celular. Então, esses receptores, eles se localizam em microdomínios de membrana, que são os lipid rafts, ricos em caveolina. A gente mostrou, então, que a molécula de LPG presente no parasito era importante, né, para essa clusterização. Então, essa clusterização era dependente do LPG. A gente também mostrou que células dendríticas infectadas aumentam a expressão das ectonucleotidases, tanto CD39 quanto CD73, e que essas enzimas eram capazes de aumentar a produção de adenosina nesse contexto. Lembrando que o receptor de adenosina A2B ele é ativado em altas concentrações de adenosina, porque ele é um receptor de baixa afinidade. Então, é especialmente importante que as concentrações de adenosina estejam aumentadas nesse meio para a ativação do receptor A2B. A partir da ativação do receptor A2B, a gente tem um aumento das concentrações de AMP cíclico intracelular, mostrando, então, que a via intracelular ativada era dependente de AMP cíclico. A ativação de AMP cíclico estimulava PI3K e estimulava também a fosforilação de ERK, que, por sua vez, inibia essa célula dendrítica, avaliando tanto a expressão de CD40 quanto de outros coestimuladores, prejudicando a produção de L12, que é uma citocina importante, né, para ativação dessas células, e não da IL-10, e que todos esses efeitos levavam a uma imunossupressão observada, inclusive, quando a gente fazia os experimentos em vivo, utilizando o modelo murino. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Luiz, né, que, enfim, foi meu orientador por tantos anos e a quem eu sou eternamente grata pela oportunidade, por tudo que eu pude aprender com ele. Quero agradecer também a todas as pessoas que passaram pelo laboratório, né, ao longo de 12 anos, foram muitas pessoas, então não vou me atrever a falar os nomes, porque eu vou esquecer de alguém. Agradeço também ao grupo do Rodrigo e da Tereza, da Universidade de Coimbra, onde eu fiz parte do doutorado, né, o doutorado sanduíche, e agradecer também às agências de fomento, CAPES, FAPEMIG, CNPq e a FCT de Portugal, porque sem o financiamento, né, nada desse trabalho teria sido desenvolvido. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de apresentar esses dados mais uma vez para vocês,
e estou à disposição para perguntas ou comentários. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, e pelos lindos resultados, né, do teu trabalho, do grupo do professor Luiz Carlos Croco Afonso. E eu também me esqueci de dizer um fato muito importante quando eu te apresentei, né, que tu ganhaste 2 prêmios João José Freitas Sarquis pelo Clube de Purinas, em Foi mesmo, exatamente. 2016. Com esse trabalho. Com esse trabalho, exatamente. Então, eu falei, eu tenho que falar, porque eu me esqueci de falar uma das coisas, né, muito bonitas do teu trabalho. Sob a orientação do professor Luiz Carlos Croco Afonso, a Amanda ganhou 2 prêmios, né, muito importantes, que é um prêmio do nosso clube, né? Isso, eu participei de quase todos os encontros, sim. Então, desde o primeiro, então a gente estava lá sempre apresentando os trabalhos, então aprendemos muito também nesses encontros, né, até para poder melhorar o trabalho e aprender mais sinalização purenética, mas de fato foram encontros bem legais e que foram bons frutos. E parabéns. Obrigada. Parabéns, Amanda, pelo trabalho. Opa, desculpa, Reni. Meus parabéns, Amanda. Obrigada, Reni. Então, na verdade, eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode... Eu tenho uma pergunta. Uhum. Eu acho que gostei muito do seu trabalho, né? E, basicamente, você mostrou nessas células dendríticas, né, a expressão de CD140, né? E, basicamente, a inibição pela P3 quinase, sim, né? E você olha também, basicamente, a ERK, né? Isso. Você somente olhou a fosforilação ou também, né, que a translocação para o citoplasma, para o núcleo, do citoplasma para o núcleo? Não, eu avaliei só a fosforilação, então eu não consigo dizer se estava no citoplasma ou especificamente no núcleo. A gente tinha a intenção de fazer por microscopia, né, para ver a localização, mas não foi possível. Mas a gente olha a ERK fosforilada total, então não exatamente a localização dela. A gente associa um pouco, né, ao efeito que essa ERK de fato estaria funcional, porque quando a gente inibe a fosforilação de ERK, a gente consegue de alguma forma reverter a inibição da célula dendrítica, né? Então, mostrando que talvez ela estaria mesmo indo para o núcleo e levando a inibição da célula. O que você Mas acha? A gente não avaliou a localização, não. A ERK, basicamente, nessa célula dendrítica, o que você sabe que está descrito como ela interage na ativação dessas células, a ERK? ERK especificamente. Então, não especificamente na infecção por leishmania, mas outros trabalhos mostraram que ERK pode se associar com a inibição da resposta imune, inclusive de célula dendrítica. Então, levando, por exemplo, a diminuição da expressão de marcadores de ativação, alterando a produção de citocinas, essa célula estaria menos funcional, então uma célula menos ativa, não só célula dendrítica, mas também macrófagos. Então, outros trabalhos já tinham mostrado que ERK pode se associar à inibição de células dendríticas, não especificamente na infecção por leishmania. Isso a gente conseguiu mostrar nesse trabalho. Mas em outros contextos, né, ela também poderia participar, nesse contexto de inibição. E só para completar, que assim, né, a gente monta a apresentação e aí vários resultados ficam de fora, mas eu tentei olhar outras MAP-quinases, P38 não tem nenhuma participação, JNK também não. Então, de fato, é mais específico para ERK, né? Pelo menos na infecção por leishmania amazonense. Muito obrigado, né? Imagina, eu que agradeço. Amanda, nós temos uma pergunta do YouTube, não sei se você consegue ver pelo chat, é do Guilherme Arraché. Eu abri agora. Então, ele te parabeniza pelo trabalho e ele faz uma pergunta. Do ponto de vista terapêutico, existe a possibilidade de utilizarmos
inibidores da CD73, por exemplo, como adjuvantes no tratamento da leishmaniose? Olha, na infecção humana, não tem isso descrito. A gente fez no laboratório mesmo alguns experimentos em modelo murino. Então, a gente utilizou molibdato de amônio, se não me engano, que é um inibidor justamente da 5-linha-nucleotidase, mas na enzima do parasito, né? E aí a gente conseguia controlar, pelo menos parcialmente, o desenvolvimento da infecção e o parasitismo também. Então, de alguma forma, a inibição do CD73 ou da enzima do parasito consegue controlar a infecção e poderia ter um papel terapêutico. Mas isso não avançou em humanos, né? Então, na doença humana, isso não está descrito, só em modelo murino mesmo. Tá certo. Tem mais uma pergunta. Diana, né? Isso. Sabemos que a L10 tem um papel importante em imunossupressão nas leishmanioses, mas podemos afirmar que nas infecções por leishmania amazonensis, a IL-10 não tem uma participação tão relevante. Então, foram feitos alguns trabalhos em vivo, né, utilizando o camundongo, e, de fato, a IL-10 parece que não é importante na infecção por leishmania amazonensis. Então, animais que foram tratados com anticorpos que bloqueiam o receptor de IL-10 não respondiam de forma diferente à infecção por leishmania amazonensis. Então, não é um efeito específico só na célula dendrítica, mas de outras células do sistema imune também. Alguns experimentos feitos com macrófagos que a gente fez, a gente também não observou nenhuma participação da IL-10. Então, parece, pelo menos na infecção por leishmania amazonensis, ela não tem um papel tão importante, independente de em qual célula avaliada, né? Já em outras espécies de leishmania, sim, mas leishmania amazonensis, isso não é verdadeiro. Uhum. Obrigada, Amanda. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Quem, Ana? Tudo bom? Muito bonito o trabalho, assim, uma história completa, né? Obrigada. A gente, foi ótimo. Não só uma questão assim, o que tu mostrou é que a leishmania amazonense tem uma maior atividade de hidrólise do ATP e do ADP, ela. Sim, isso. Né? E depois, naquelas imuno, em que tu mostra a localização do receptor no microdomínio, e aí também ali aumenta a expressão, mas daí, ali, no caso, na célula dendrítica. Isso, na célula dendrítica especificamente. Tá. Não a da leishmania. Tá. E, na verdade, esse aumento da expressão, vocês não chegaram a avaliar, como é que eu vou perguntar, se ela tá, porque ali na figura não parecia que ela estava bem no microdomínio, né? Elas clusterizam junto, não, né? Não deu para ver. Não, a gente não consegue ver a mesma colocalização do receptor A2B com os epiduretes. Parece que ela está na membrana, mas não necessariamente colocalizada. Mas nos experimentos de citometria de fluxo, a gente confirma que é uma expressão extracelular. Sim. E a gente também avaliou a atividade ectonucleotidásica da célula dendrítica infectada, e ela está aumentada. Então, é uma enzima funcional. E não é a enzima do parasito que está ficando retida na membrana. A gente tentou avaliar isso com anticorpos específicos, e não é a enzima do parasito que ficou. É, de fato, a expressão na própria célula dendrítica. Mas a colocalização ali no microdomínio é controversa. Tanto que eu coloquei ele um pouco mais fora, né, do cavéolo. De alguma forma está ali próximo, produzindo adenosina, mas não necessariamente colocalizado. Tá. Eu não vou lembrar agora, mas me parece que tem um trabalho publicado, porque não tem muitos trabalhos, mostrando como que ocorre essa regulação da atividade ou expressão das enzimas. Isso não foi ainda muito clareado. Assim, muito ainda mais em leishmaniose. Ainda mais em leishmaniose. Mas parece, se a minha memória não está me traindo, assim, que tem já alguma coisa nessa rota que tu apresentou aí, do A2B, ativação dele via
essa cascata de fosforilação mexer na expressão e, consequentemente, né, na atividade dessas enzimas. Parece que é o A2B, isso que eu não tenho certeza se é o A2A ou o A2B, mas quase certeza que é o A2B. Fecharia, então, essa ideia, né, que tudo começaria com a ativação do A2B. Né? Inclusive, isso. Essa resposta facilita mais ainda a infecção pelo parasita, né? Exatamente, porque lembrando que é um parasita que vive dentro da célula do sistema imune, né? Ela está dentro dos macrófagos, dentro das células dendríticas. Então, se ela consegue inibir a resposta dessas células, ela garante, assim, a sua permanência no hospedeiro. E assim, a lesão se desenvolve, né? Ou pelo menos não é controlada. Amanda, obrigada, Ana, pela pergunta. Amanda, nós temos mais perguntas. Acho que é o Alexandre próximo, depois a Rosa. Claro. Oi, Amanda. Parabéns também aí pelo trabalho, excelente. A minha pergunta é um pouco parecida com a da Ana. Na verdade, eu fiquei curioso se a expressão dos receptores A2B que você viu na membrana, esse aumento, né, se é uma redistribuição dos receptores de outros sítios na membrana ou se é uma inserção, né, de receptores, né, provenientes do citosol, por exemplo. Então, eu não sei dizer se é uma redistribuição da membrana ou do citosol, mas eu sei que não é um aumento de expressão. De proteína. Porque quando a gente avalia a intensidade média de fluorescência na própria microscopia, se eu avalio a célula infectada e a célula não infectada, a quantidade do receptor pela intensidade de fluorescência é a mesma. Entendi. Então, não é um aumento de expressão. O que tem é uma distribuição para esses microdomínios de membrana. Ou aqueles que já estavam na membrana e só cristalizam, ou aqueles que são recrutados a partir do citoplasma. De onde eles vêm, a gente não sabe dizer. A gente não tem como confirmar isso. Mas é só uma redistribuição, não é de alteração de expressão, não. Entendi. Vocês chegaram a fazer aqueles protocolos de isolamento, não, de raft, frações de rafts e não rafts? Não chegaram? Então, esses experimentos começaram depois que eu saí do laboratório. Então, porque a gente submeteu esse trabalho e aí eles pediram alguns experimentos e aí o Luiz e o pessoal do laboratório começou a tocar esses isolamentos. O problema que a gente tem nesses experimentos é a quantidade de material. Porque muito pouco, né? Para conseguir metacíclica de leishmania não é muito, especialmente de leishmania amazonensis. Quantidade de célula dendrítica infectada também é difícil, então conseguir material suficiente para isolar os células, fazer blot ou fazer espectrometria de massas é difícil. Sim. Mas o que o Luiz conseguiu observar é que o receptor A2B ele se localiza de forma diferente nessas porções de membrana. O que a gente não conseguiu avaliar é o que mais está junto com ele, nessas mesmas porções. Entendi. A gente não conseguiu avançar para a espectrometria, por exemplo. Mas está em mente fazer, assim, a gente ainda não desistiu, quem sabe, mais para frente a gente consegue descrever melhor esse processo e, de fato, mostrar uma colocalização, né? Mas até então a gente não tem esse dado, não. Tá bem, obrigado. Eu também tenho uma aluna que está batendo um pouco cabeça com o protocolo de isolamento, né? Na verdade. Aham. É com o gradiente de sacarose? Não, é com OptiPrep. Ah, tá. É o gradiente também, mas não é sacarose, não. Mas, enfim, isso foi antes da pandemia, né? Tá parado e vai tentar novamente tá depois em parado. breve. Tá bem, obrigado e parabéns novamente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Alexandre. Agora é a Rosa. Oi, Amanda, eu fiquei com uma dúvida. Naquele experimento em vivo, quando tu coloca, né, ali o primeiro ponto, a infecção, depois 6 dias tu administra o MRS 1754. 6 semanas. 6 semanas, tá. Isso. E uma única vez? Isso. Na verdade, o que a gente administrou, eu infectei a célula dendrítica in vitro, na presença do MRS 1754. E a gente lava, enfim. Então, o que eu administrei no animal foi a célula dendrítica
tratado. Tratada. Aham. Isso, e aí foi depois de 6 semanas e a gente conseguiu ver aquele efeito no desenvolvimento da lesão. E uma dose só. Pois isso me chamou a atenção porque foi bem efetivo, né? Foi bem efetivo. Assim, a gente depois tentei destrinchar um pouco mais esses experimentos e coincidiu também quando eu saí do laboratório, mas o laboratório continuou. Quando a gente administra a célula dendrítica numa lesão mais tardia, ela mais bem estabelecida, não tem tanto efeito. Pois é. Tem menos efeito. E aí, o que a gente tentou no laboratório foi associar tanto a célula dendrítica quanto a miltefosina, que é uma droga que já é utilizada no tratamento de leishmaniose, e parece que as duas juntas têm um efeito bem importante. Então, a gente consegue, né, pelo menos melhorar esse controle da infecção. A miltefosina talvez agindo direto sobre o parasito e a célula dendrítica agindo mais no sistema imune. E aí os dois juntos, né, conseguem dar uma resposta melhor. Melhor. Tá certo, era essa a minha dúvida. Obrigada, lindo trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Amanda, agora tem uma outra pergunta do José Roberto. Oi, Amanda. Parabéns. Trabalho muito lindo. Mesmo à distância, adorei te ver. Ai, que bom, também gostei muito de ver vocês. Muito bem, muito bacana o teu trabalho. A minha pergunta é a seguinte, você acredita que se a gente fosse capaz de ter uma célula que superexpressasse a atividade fosfodiesterase, a enzima que quebra MP cíclico, eu potencializaria essa célula para se proteger de uma infecção por leishmania? Olha, eu não sei se em vivo a gente conseguiria fazer isso, né? Mas, assim, se não me engano, acho que é um trabalho de 2000, não é um trabalho muito recente, não, é 2010 no máximo. Eles mostraram que células dendríticas ou com aumento de expressão da fosfodiesterase estão mais ativadas, pelo menos. Então, de alguma forma, isso contribuiria para a ativação do sistema imune. Se isso teria um efeito sobre a leishmania, né, sobre a infecção da leishmania, a gente teria que testar. Mas, assim, pensando nesse contexto e do papel do MP cíclico na supressão, é uma possibilidade. Se é viável ou não, é a tentativa, né? Mas eu acho que a possibilidade existe sim. Legal, muito legal. Mais uma vez, parabéns e muito bom te ver, tá? Obrigada, muito obrigada. Tchau. Amanda? Sim. Tem mais alguma pergunta? Não, né? Claudia? Não, acho que não. Não, eu só queria a curiosidade, que a gente acabou não falando sobre isso. Com o que você está trabalhando atualmente? Então, em 2018, né, eu vim para São Paulo, estou trabalhando com resposta imune, então a imunologia se manteve, mas especificamente em câncer. Então, a gente estuda, né, modulação da resposta imune em pacientes com câncer, então já não é mais modelo murino também, já estou trabalhando diretamente com pacientes, e aí o grande objetivo do projeto aqui é que a gente acompanha pacientes que são submetidos à imunoterapia, com anti-PD1, anti-CTLA4, que é uma terapia bastante promissora, mas ainda são poucos pacientes que respondem, e o nosso objetivo é tentar entender esses mecanismos de resposta dos pacientes, para tentar propor novas terapias ou terapias adjuvantes. E aí, estou tentando incluir CD39 e CD73, para ver se, de alguma forma, elas prejudicam a resposta, né? Pacientes que expressem mais, se eles respondem menos, porque o sistema imune está menos ativado. Mas esse dado a gente ainda não tem. Mas, assim, especificamente, a gente avalia esses mecanismos de resposta à imunoterapia em pacientes com câncer. Com certeza. Então, mudou bastante. Com certeza, elas estão envolvidas, né? Provavelmente, eu aposto. Aposto que sim. A gente tem lido também, né? Tem muito trabalho mostrando o papel das enzimas, principalmente, né? E um pouco dos receptores A2B, A2A também. Exato.
Estão muito envolvidos. Então, bastante. Legal. Sucesso. Muito obrigada. Espero voltar às Purinas em breve, com um trabalho vai diferente, voltar, mas continuando com as Purinas. Com certeza. Obrigada. Eu acho que, então, nós encerramos o ciclo de perguntas. Obrigada, Amanda, pelas respostas, a todos que perguntaram, participaram da discussão. Eu acho que é isso. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de voltar nesse trabalho. É sempre muito bom. E estou à disposição para todos vocês para a gente continuar a conversa depois, para quem se interessar. Muito obrigada. Tchau, Amandinha. Obrigada, Amanda.